Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Chá das 5. E aí, você quer tomar um chá comigo? Este é um programa onde eu convido você a tomar chá. E enquanto isso, eu falo de alguma aventura que eu tive, como foi que eu comprei essa xícara, tá? Aonde foi que eu comprei? Eu comprei em Barcelona, na Espanha, tá? E depois eu conto no final do programa, eu vou contar a história de como eu comprei essa xícara e por quê. E tem uma coisa bem legal para contar para vocês. Muito bem, mas hoje nós vamos falar, né, sobre a lei do mentalismo, sobre as leis herméticas, e essa história é muito legal. Isto faz parte do nosso curso, do curso Nome em 7 degraus. Mas, deixando daqui, eu ensino aqui estratégias de como ganhar poder sendo você. Isto é, nós temos ferramentas que vão ajudar você a descobrir quem você é. Muito bem, o meu nome é Rosário Mozo, então hoje eu vou falar sobre as leis que faz parte de um dos módulos que estão dentro do nome 17 degraus. O que acontece com as leis e por que elas são tão importantes? Porque são as leis que regem todo o universo. Você saiba delas, goste delas, odeie elas, você não saiba nada delas, elas funcionam igual. Elas não estão nem aí se você gosta delas ou não. Tá? Então, é independente. Todo esse processo é independente do que realmente elas são. Muito bem. Então, temos algo que é. Quem divulgou essas leis, ou quem fez, ou quem deu a conhecer essas leis, na verdade, foi o Hermes Trismegisto. Tá? O Hermes Trismegisto, ele era, na verdade, a língua é da antiga Grécia, tá? E do hebreu, e ela acabou surgindo para trazer todo esse conhecimento antigo. Essas leis, elas ficaram muito tempo sendo herméticas mesmo. Eram só aprendidas para aqueles discípulos que já estavam mais avançados em todo o processo. Aqueles discípulos que já estavam prontos, né? Que já estavam, de repente, meditando nas montanhas, né? Eram discípulos que já estavam num caminho de consciência elevado. Porque sempre no planeta existiram seres com consciência. Sempre. Existiram mais, existiram menos, né? Houve tempos de escuridão, onde os seres tinham muito pouco, mas sempre tinham, tá? Tipo, um tempo da Inquisição, tá? Aquilo foi uma época escura totalmente, né? Mas, mesmo assim, existiam seres de consciência. Então, o que acontece com todas as leis? E por que faz parte de um dos módulos do nome as leis? Porque eu considero que as leis, elas são importantes. Quando você quer aprender as leis, ou quando você entra num caminho de consciência, são importantes as leis, sim, tá? Elas necessitam ter todo um processo para que você as conheça. Porque se elas existem, elas vão funcionar igual, sabendo você ou não, então nós temos que ter consciência delas, nós temos que conhecê-las. E é engraçado, porque à medida que vão passando o tempo, é como que a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento. É como se a gente começasse a conhecê-las melhor, as leis. As leis são muito interessantes, tá? Nós temos 7 leis que são as principais. Então, uma delas é a lei do mentalismo, é a primeira. Eu posso te dizer que a lei do mentalismo é a que, na verdade, só existe uma lei, é a lei do mentalismo. A partir da lei do mentalismo é que surgiram todas as outras leis. É como se uma é consequência da outra, e aí vão se acumulando, e por isso que acabam sendo 7 leis principais, porque existem outras leis também, mas existem 7 leis principais, tá? A primeira é o mentalismo, depois vem a correspondência, o ritmo, a vibração, a polaridade, a causa e efeito e a lei do gênero. Muito bem. A causa e efeito, eu vou contar uma história muito engraçada que aconteceu, e uma das razões pela qual a lei da causa e efeito foi uma das leis que sempre me chamou muita atenção. Eu sempre busquei muito, eu gosto muito das leis, sempre gostei, tá? E quando eu aprendi as leis, eu disse, isto aqui é um caminho de muita consciência.
À medida que você vai começando a caminhar o caminho de consciência, você descobre novas possibilidades, você descobre novos horizontes em relação a essas leis. O que aconteceu com a lei da correspondência? Da correspondência, não, da lei da causa e efeito. Eu estava treinando com a lei da causa e efeito. E eu disse, vou começar a perceber como é que ela funciona. Qual é o problema das leis e que as pessoas acham que elas não funcionam? O problema é o seguinte, quanto menos consciência as pessoas têm, mais tempo elas demoram para você ver o resultado. Por exemplo, a lei da causa e efeito, tá? A lei da causa e efeito, se você faz uma causa, tem um efeito. Isso tem em tudo, e todo mundo sabe disso, tá? O problema é que você achava que a causa que você fazia não tinha efeito, ou pelo menos você não via o efeito. Por quê? Porque se demorava muito tempo. A humanidade estava muito na escuridão, estava muito inconsciente, muito adormecido, né? Nós vivemos uma noite galáctica durante muitos anos, milhões de anos, tá? E isso faz com que as pessoas adormeçam. Por que adormecer? Porque você tinha um flash de consciência. Só que estava tão escuro na tua volta que você iluminava uma vela. E essa vela ficava um tempo que você tinha consciência. Mas ela apagava e você ficava na escuridão de novo. E até você conseguir ter a consciência de novo, encontrar novos fósforos, encontrar uma nova vela para acender a vela e encontrar a luz de novo, demorava tempo. Depois, como a humanidade estava tão adormecida, o que aconteceu? As leis, às vezes, demoravam 500 anos para se manifestar. Então, conclusão, você morria e nascia, e morria e nascia, e você não via os efeitos daquele feito que você tinha feito. O que acontece agora? A partir do momento que existem mais pessoas conscientes e conhecem as leis, elas começam a se ativar. E elas começam a ser mais rápidas. E isso é incrível. Por isso que eu tenho que pôr isso no curso. Como é que eu vou deixar de lado as leis? Jamais. Eu quero que todo mundo saiba as leis. Eu quero que todo mundo comece a praticar as leis, tá? Para que realmente ela comece a funcionar. Por que se roubava tanto? Não era só no Brasil que se roubava na Itália, na Europa, Itália é Europa, né? Mas na Espanha, nos Estados Unidos, no Japão, em todos os lugares, na Inglaterra, em todos os lugares havia roubos, né? Mesmo do governo e tudo mais, em todos os lugares. Por que havia isso? Porque se passou anos que não acontecia nada. Você roubava hoje e ninguém pensava, ninguém sabia. Passava muito tempo, você pensava que você ia ficar impune a tudo isso. Porque se você soubesse fazer a coisa bem direitinha, ninguém descobria nada. Só que você esquece que existe uma lei. Você pode enganar os homens, mas você não engana a lei. Agora, a lei começou a estar ativada, porque seres assim como eu disseram, vamos começar a divulgar as leis, vamos começar a estudar as leis. E começaram a estudar as leis muitas pessoas em todos os países do mundo. Tá? É como se fosse uma corrente de muitas pessoas começarem a estudar as leis. Começarem a dizer, essas leis funcionam, essas leis podem ser colocadas em prática. E aí, o que acontece com tudo isso? Isso faz com que as leis comecem a se ativar, né? Comecem a se colocar em prática. E eu percebi que, à medida que eu ia vendo isso, se a lei da causa e efeito, ela funcionar rapidamente, não demorar tudo o tempo que demorava, você não precisa cadeia. Você não precisa colocar nada, porque a partir do momento que a pessoa faz alguma coisa que está fora da lei, ela vai cair por ela mesma. Não precisa ninguém vir para que a pessoa faça um processo, tá? Então, mas o que acontece? Ainda para chegar nesse ponto, nós precisamos de muitas pessoas conscientes nisso. Mas eu percebi que quanto mais você soubesse da lei, e se você soubesse da lei, ela começava a agir rapidamente.
E aí eu comecei a fazer testes, porque quando vem uma ideia na minha cabeça, né, que às vezes acabam vindo umas ideias, eu disse, a única coisa, como eu posso comprovar que essa ideia na minha cabeça não é loucura, tá? O que eu faço? Eu começo a fazer testes. Eu começo a experimentar se isso dá certo ou não. E aí existia um rapaz que ele trabalhava com arte. Ele veio de São Paulo para aqui, para Curitiba. E nós estávamos fazendo todo um movimento de arte muito grande, tá? Saía na televisão, se ensinava a pintar na televisão, né? Tinha todo um processo justamente para educar as pessoas através da arte. Eu venho trabalhando com essa educação da arte há muito tempo, tá? Há muito tempo. Então, eu sempre tive uma preocupação com isso, eu sempre tive um desejo de que as pessoas soubessem, que pessoas comuns começassem a compreender a arte, porque isto ia trazer uma beleza, né? A arte traz inspiração, traz beleza, traz compreensão, né? Quando as pessoas começam a perceber a arte, elas deixam as suas casas mais bonitas, elas se arrumam melhor, né? Elas começam a ter um gosto estético melhor, né? Então, assim, a arte, na verdade, contribui para a inspiração, para a criatividade, para uma série de coisas. A arte, na verdade, isso faz bem, tá? Então, é um processo que deve ser divulgado mesmo, tá? Então, nós tínhamos começado a fazer um programa onde era educação mesmo da arte, para que as pessoas começassem a entender a arte e, junto com ele, tinha todo um leilão e todo um processo. O que aconteceu com esse rapaz? Ele acabava fazendo negócios com a arte. Só que ele pintava, ele ia nos quadros, nas casas das pessoas que tinham quadros verdadeiros, né, caros. Ele pegava para restaurar, mandava um artista pintar um quadro igualzinho e entregava para a pessoa que o quadro estava restaurado. Conclusão, ele ganhou muito dinheiro com isso. Mas eu sabia que ele estava fazendo isso. Eu disse, como eu posso fazer para que este cara pare de fazer isso? Eu vou colocá-lo na cadeia, vou chamar, não vai resolver, porque ele vai entrar na cadeia, ele vai entrar numa prisão e ele vai sair depois pior. Não, não vou fazer isso. Eu vou ensinar para ele a lei da causa e efeito. Foi uma arma mortal, tá? Eu disse, olha, eu não posso, eu falei para ele, eu não posso fazer nada com você. Você não está fazendo uma coisa que está certa, tá? Não sou eu ninguém para te dizer que isso não está certo ou que está errado. Então, a única coisa que eu posso fazer é te ensinar a lei da causa e efeito. Se você não sabe dela, eu vou explicar para você o que significa a lei da causa e efeito. E aí eu expliquei as leis e expliquei a lei da causa e efeito. A partir do momento que ele começou a entender o que era a lei da causa e efeito, porque eu não falei que eu ia fazer isso para que ele parasse de fazer aquilo. Não, eu simplesmente comecei a comentar e contar para ele como funcionava, porque ele tinha que saber como que era, né? Eu tinha que contar como era a lei da causa e efeito. E aí eu comecei a contar a lei da causa e efeito. Então, ele começou a saber o que era. A partir do momento que você toma consciência e você começa a saber o que é, ela começa a agir. E, conclusão, o cara perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha conseguido de uma maneira oscura, de uma maneira que não estava correta, ele perdeu tudo. Conclusão, eu nunca mais vi ele, não sei se está vivo, se está morto, eu não sei nada mais, tá? Nunca mais. Ele desapareceu do meu campo de visão, tá? Então, percebe que não importa, se você começa a conhecer as leis, elas se tornam ativas em você. Você começa a ser um propagador para que as pessoas comecem a entrar na ordem, que elas comecem a colocar um processo de ordem na sua vida, começar a colocar as leis e elas começam a funcionar, porque elas são leis herméticas e que vão funcionar igual, mesmo que você queira ou não. Muito bem, mas a primeira lei, que era a lei que eu quero conversar hoje com vocês, é a lei do mentalismo. O que diz a lei do mentalismo? Que tudo no universo é mental. Tudo. Tudo que se constrói nesta terra é mental. Se não existir uma mente que criou algo, não existe. Por exemplo, eu estou com uma xícara de chá. Essa xícara alguém criou. Tudo foi criado por alguém. A internet foi criada por alguém, né? Os computadores foram criados por alguém, os quadros, as casas, tudo
é a roupa, tudo foi criado por alguém. Então, a partir do momento que tudo foi criado por alguém e que precisa ter uma mente para criar algo, o universo só funciona e só está ali porque existem mentes que criaram isso. Isso é uma lei incrível, porque ela está dizendo o quê? Para você conseguir tudo aquilo que você quer, você tem que trabalhar isso na tua mente. Por isso que a gente está fazendo, inclusive, essa semana de arte terapia, de autoterapia, que a gente vai fazer da semana que vem, que vai ter uma semana de autoterapia gratuita, 100% online, 100% gratuita, né? Aonde nós vamos ensinar justamente os objetivos, como você libera o passado e como você cria novos objetivos. É totalmente gratuito. Mas o que é? É através da nossa mente. Nós vamos criar objetivos. Se você começa a aprender a criar objetivos, você começa a aprender a criar as coisas no teu mundo. E é como se você começasse a criar através do teu mundo tudo aquilo que você quer. Mas você tem que se acostumar a criar as coisas na tua mente. O que é que eu quero? Porque as pessoas não param para dizer, eu quero tal coisa. Eu quero dinheiro, eu quero uma empresa, eu quero trabalhar, eu quero um namorado, eu quero viajar. O que você quer? Você tem que pedir. Se você não pedir, o que é o pedir? Por que você tem que pedir? Em si, você não tem que pedir. O pedir é porque você, na hora que você pede, você começa a fazer uma imagem mental, não faz? Se você pede alguma coisa, para você pedir algo, você tem que começar a criar isso na tua mente. Por isso que se pede, por isso que se diz peça para poder receber. Mas, na verdade, você tem que criar isso na tua mente. O que você quer? Na hora que você começa a criar na tua mente o que você quer, você começa a colocar detalhes nisso. E isso acaba se tornando possível. Nós não fazemos isso se a gente quer construir, por exemplo, uma casa. A gente não tem que construir todo um projeto. Não tem que fazer um projeto, tem que tirar as medidas, ver qual é o terreno, analisar, estruturar, fazer todo. Por que a gente faz isso quando quer fazer uma casa e não faz isso com o que nós queremos? Com tudo que você quer, você tem que pedir e com detalhes. Quanto mais detalhes você colocar, quanto mais emoções você colocar, quanto mais mapas mentais você conseguir colocar dentro da tua mente, você começa a materializar as coisas que você quer. E você é como que abre um véu no processo, porque você começa a criar esse processo todo para que as coisas se deem. Por que se diz que a lei do mentalismo é a primeira lei e é a que gerou todas as outras leis? Porque na hora que você cria algo na tua mente, ele começa a vibrar. E aí nós temos a segunda lei, que é a lei da vibração. Tudo no universo vibra. Ou mais ou menos, mas tudo vibra. Então, a partir do momento que as coisas vibram, por que acontece isto? E por que pessoas, se você começa hoje a trabalhar, você vê, mesmo as questões que acontecem no planeta. Se se descobre a cura de uma doença em algum país, imediatamente se descobre em outro país. Mesmo que se tenha quilômetros de distância. Por que acontece isso? Porque a mente está funcionando. Uma mente está criando um processo para tal determinada doença. Pela lei da vibração, se chega na outra pessoa que também, de alguma maneira, ela está pensando em algo para curar essa mesma doença. Então, começa a ver, pela lei da vibração, um processo todo. As pessoas acabam se conectando uma com as outras e acabam trazendo outros processos internos para si. Então, é muito, muito legal todas essas leis, porque uma sai da outra, né? Uma lei engata na outra. Aí nós temos a lei do ritmo, que ela também, tudo tem ritmo na nossa vida, né? Mas hoje nós estamos falando da lei do mentalismo. Amanhã nós vamos falar melhor com a lei da vibração, e a cada dia eu vou passando para falar de cada lei. Mas hoje eu quero falar da lei do mentalismo.
tá? Então, a lei do mentalismo é justamente isso. É você começar a criar. Quando você começa a criar e você começa a ter a sensação, você ativa a emoção para criar algo que você quer, você consegue materializar tudo que você quiser. E as mentes, elas se conectam uma com as outras. Então, se se está criando algo no universo, pode ter certeza que está criando também, é como se formasse uma egrégora, tá? Uma massa crítica em volta do planeta, que estão comandando e mandando informações para que se busque determinada coisa. Né? Quando a gente quer a cura de alguma coisa, o que se faz? Se pede com a mente, se vai se pedindo. Eu quero a cura disso, eu quero a cura disso, eu quero uma vacina para isso, eu quero uma vacina para aquilo. E aí as coisas começam a acontecer. Por que começam a acontecer? Porque está se pedindo. Há uma solicitação. Há muitas mentes pedindo e solicitando a mesma coisa. E aí as coisas descem. A mesma coisa, o que a gente quiser fazer. Agora, dá trabalho, claro que dá. Né? Não é assim, a não ser que você se fortaleça de tal maneira, o teu campo energético chegue a um ponto tão fortalecido, tá? Que você simplesmente pensou e a coisa se materializou. Mas você tem que treinar isso, é um treinamento. É que nem as artes marciais, você tem que treinar. Você sabe se chegar a ser faixa preta? Como você faz chegar a ser faixa preta? Você tem que treinar muito para você ser faixa preta. Então, é isso, você tem que começar a treinar. A hora que você começa a treinar. Por isso que, quando eu falo, comecem a fazer os objetivos, pequenos objetivos que possam ser mensuráveis, objetivos que você possa conquistar com facilidade. O que faz isso? Ele vai treinando teu campo mental, vai treinando a tua confiança. Né? E aí você começa a perceber que se você começa a materializar as coisas, você cada vez vai se sentindo mais confiante e você cada vez vai materializando mais coisas. Então, é você começar realmente a fazer esse processo para que as coisas comecem a acontecer. Né? Então, isso é muito legal, porque a gente vai acabando trazendo novas possibilidades para nós e criando novos processos, criando novas histórias para a nossa vida. Então, a lei do mentalismo é uma das leis muito importantes e é uma das primeiras leis. É uma lei que você tem que saber, que você tem que integrar dentro de você, que tem que começar a colocá-la em atividade. E lembre de que tudo é mental no universo. Por isso que nós dizemos sempre que a mente, ela cria. Né? A mente, ela sempre sabe como evoluir. As nossas emoções, elas vão para baixo. Né? Elas, se você deixar só as emoções funcionar, elas levam você para a involução. Mas a mente precisa e necessita das emoções. A emoção é como se fosse um combustível. Se você anda num carro e você só tem o carro, mas não tem o combustível, o carro não sai do lugar. Com a mente acontece igual. Você tem uma mente muito poderosa que ela quer chegar lá. Mas se as emoções não forem junto, se você não convencer as emoções de que aquele projeto que você quer é legal, ela não vai. Ela empaca. Ela não dá a força que você necessita para você ir em frente. Então, você primeiro tem que começar a convencer as tuas emoções, porque o que impede de você conseguir aquilo que você quer não é a tua mente, é as tuas emoções. Agora, a tua mente, se ela se conecta com as emoções e começam a fazer duplas, duas, aí a emoção começa a dizer, estou com medo. Aí a mente diz, realmente, estou com medo, estou com tristeza, estou com isso. Daí ela cria um montão de coisas negativas e de tristeza para que você realmente não crie o que você quer. Né? E a mente às vezes se junta com as emoções e acaba indo no caminho das emoções, mas isso não é. Se você começar a distinguir que a mente pode ir em frente, que pode criar novos processos, que ele sabe, a mente sempre sabe como encontrar uma solução para você conseguir aquilo que você quer. Mas você tem que pedir, tem que solicitar o que você quer. Aí a mente vai buscar as informações. Como eu posso conseguir determinada coisa? E vai buscar os caminhos, e vai dizer para as emoções, olha, o caminho que nós temos é esse.
Como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer isso. E aí, se as emoções se convencem e dizem sim, eu posso ir, eu estou tranquila e eu vou em frente com você, então ótimo. Aí a mente convenceu as emoções. E aí, juntas as emoções com a mente, você consegue tudo o que você quer. Porque quando você bola um projeto ou um objetivo que você quer, e se nesse objetivo você colocar emoção, você sentir aquilo verdadeiramente, o objetivo se transforma em 2 minutos. Se você não convencer as emoções, você não consegue nada. Por isso que muitas pessoas dizem, mas eu faço um monte de objetivo e não dá certo. Claro, não dá certo porque você só faz os objetivos com a mente. Você não decidiu o trabalho de dizer para teus emoções para irem junto com você. Porque você pode dizer que vamos fazer determinado, vamos viajar para algum lugar, vamos viajar para a Tailândia. E as emoções dizem, não, mas eu estou com medo, eu não quero ir para a Tailândia. Não, eu não vou nesse país, não vou. Você acha que você vai? Não, não vai. Não vai, porque as emoções não querem ir. Então, você só vai se as emoções vão junto com você. Aí sim, você vai junto. E aí sim, você transforma tudo aquilo que você realmente tiver que transformar. Senão, não. Senão, você simplesmente não consegue fazer aquilo que você quer. Então, a mente ela tem um poder muito importante e tem um papel muito importante na nossa vida. Por isso que comece a analisar a mente, comece a estudar tudo que você precisa. Né? Não deixe que tua mente fique obsoleta. Comece a criar coisas boas na tua mente. E se você está com muitos pensamentos negativos, se você anda falando tristezas e decepções, que não consigo, que não posso, que não vou conseguir fazer determinadas coisas, comece a mudar isso. Porque esse é o primeiro passo. Você tem que começar a trazer a tua mente como uma aliada. A mente é uma aliada. É a parte inteligente tua. É a parte que ela vai buscar como conseguir aquilo que se quer. Então, utilize tua mente para que ela te leve aonde tiver que ir. E não esqueça de levar as emoções juntos, porque senão você não vai conseguir nem sair da porta da tua casa. Tá bom? Então, por hoje, vou deixar a lei do mentalismo dessa maneira. Mas vou contar para vocês a minha história da minha xícara. Então, essa xícara, na verdade, ela é toda de vidro, tá? Ela tem duplo. Então, eu posso, mesmo estando de vidro, mesmo estando quente, não importa. Você acaba não ficando, você não se queima a mão. Porque a parte onde está o quente, ele está dentro, tá? É de vidro soprado. Como eu consegui esta xícara? Nós estávamos procurando, nós estávamos em Barcelona, tá? Estávamos no bairro da Graça, que é uma graça, aliás, por sinal, muito legal, né? E a gente estava caminhando, e no lugar que a gente ficou, no apartamento que a gente ficou lá, as xícaras eram muito pequenas. E eu gosto de tomar chá ou mesmo café em xícaras grandes. Eu disse, então vamos buscar uma xícara, né? Para comprar uma xícara, e eu já gosto de comprar xícaras mesmo, né? Então vamos lá. Então a gente foi, buscou por tudo quanto é lado, tanto é que eu esqueci de mostrar para vocês, mas ela tem uma tampa de madeira de lei, sabe? Tem uma tampa de madeira bem legal. Então, o que aconteceu? Aí nós procuramos, não encontramos xícara por lá nenhum, não tinha xícaras bacanas, pelo menos no bairro que é onde a gente está. Aí, numa hora, a gente acabou entrando numa loja que vendia chá. Mas era uma loja muito linda. Ela tinha, na verdade, coisas de chás de todos os lugares, né? E colocados com saquinhos e com coisas. Era toda uma loja de chá mesmo, né? Vendia todo tipo de coisas e também vendia também coadores, né? Tudo isso. E aí, nessa loja, tinha umas xícaras muito especiais. Tanto é que eu fiquei com vontade de comprar mais xícaras, porque tinha uma xícara, tinha umas que eram feitas de porcelana extremamente finas, tá? Que é aquela porcelana que é muito chique, na verdade, é porcelana que ela tem que estar queimada a uma temperatura muito alta, né? E às vezes elas quebram, mas e elas tinham umas cores incríveis, tá? Uns desenhos também muito legais. Mas a gente acabou comprando esta que era de vidro, porque realmente
era a que nós queríamos mesmo, porque era maior que estava, né? E era muito linda, na verdade. Pena que eu me esqueci de trazer, mostrar para vocês a tampa que ela tem de madeira, que é muito legal. E ela fecha hermético, tá? Essa tampa de madeira, ela tem um silicone em volta, que se, por exemplo, se eu tiver aqui para que o meu chá não se esfrie, eu tampo ela e não tem nenhum problema. Então, eu amei essa xícara, eu adoro essa xícara para tomar chá, e para tomar café, e para tomar tudo, né? E é uma xícara muito legal. E não saiu barata, não. Saiu cara, porque era uma xícara cara mesmo, tá? Porque esse processo de vidro, dessa maneira, ele é um vidro soprado, né? E ele faz como se tivessem duas xícaras ao mesmo tempo, mas elas são juntas. Na verdade, são duas xícaras que depois eles fecham com o próprio vidro, tá bom? Então, essa é a minha xícara de hoje e ficamos por aqui. Beijinhos para vocês então e nos vemos depois. Tchau para vocês, tudo de bom.